Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa videoaula dessa semana, videoaula de número 16, tem como título Modernismo, segunda fase, prosa, já que a segunda fase é dividida em poesia e prosa. Vamos ver hoje os prosadores do modernismo. Fases do modernismo. Segunda fase, que vai de 1930 a 1945. Consolidação das conquistas da primeira fase, né, e amadurecimento formal. É como se ela fosse fazer uma espécie de retomada das características da primeira fase. Né? Então, consolidação das conquistas da primeira fase, amadurecimento formal. Prosa, que é o assunto da aula de hoje, a prosa de 30 era do romance e obsessão regionalista, certo? Tem poesia aqui, só que eu vou dar ênfase aqui na questão da prosa. Bem, aí nós temos aqui fases do modernismo. Segunda fase, consolidação das conquistas da primeira fase e amadurecimento formal. Na prosa, nós temos como destaque aqui a era do romance, a chamada obsessão regionalista. Aqui vão surgir os principais autores regionalistas com predominância dos temas sociais e políticos, né? Temática principal dessa segunda fase prosa vai ser a seca do Nordeste. Então, como destaque aqui é Graciliano Ramos. O escritor Graciliano Ramos representa, em termos de romance moderno brasileiro, né, romance moderno brasileiro, o ponto mais alto da tensão entre o eu do escritor e a sociedade que o formou. Suas personagens projetam faces angustiosas da opressão e da dor. Cada obra é uma espécie de ruptura. Graciliano Ramos compôs uma série de romances cuja descontinuidade é sintonia de um espírito pronto à indagação, à fratura, ao problema específico. Isso explica a disparidade da linguagem, que é chamada linguagem regionalista. Cada romance é uma espécie de questionamento novo, uma linguagem adequada aos problemas da época. Esse com destaque aqui, Graciliano Ramos, temática principal das obras de Graciliano Ramos aqui é a temática da seca, a chamada seca do Nordeste, ok? Então, o primeiro aqui, autor regionalista, nós temos Graciliano Ramos. O nordestino Graciliano Ramos, 1892-1953, foi preso em 1936 e acusado de ser comunista. Essa experiência em várias prisões, né, esteve praticamente preso, então essa experiência em várias prisões, embasaram um de seus romances mais famosos, Memórias do Cárcere. O livro relata as injustiças do Estado Novo e a realidade brasileira do cárcere. Destaque com esse livro, cuidado, Memória do Cárcere, tem como temática principal, não é? Relatando as injustiças do Estado Novo e a realidade brasileira do cárcere. Retratou o universo do sertanejo nordestino, desde o fazendeiro até o caboclo comum. Conseguia fazer análise psicológica e sociológica em sua obra, em personagens que relatam o coletivo. Então, a coletividade que é o destaque aqui na poesia de Graciliano Ramos. Além de romances, Graciliano Ramos também escreveu contos. Entre seus romances mais conhecidos está Vidas Secas. Esse aqui é o destaque, né? Em estilo machadiano, com linguagem enxuta e minuciosamente bem trabalhada, certo? Então esse é o Graciliano Ramos, o primeiro autor. O segundo autor vai ser a nossa Raquel de Queiroz, né? A cearense Raquel de Queiroz. Primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, a cearense Raquel de Queiroz, de 1910 a 2003, foi colaboradora do jornal O Ceará. Nele publicou diversos poemas e crônicas. Militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, foi presa em 1937, 7 anos depois da publicação de um dos seus romances mais conhecidos, o 15. Esse 15 é o romance de destaque da escritora cearense Raquel de Queiroz. Entre suas características estão o uso do discurso direto, prosa enxuta e intensa preocupação social. Escreveu também Caminho de Pedras,
As Três Marias e Memorial de Maria Moura. Essa é a nossa Raquel de Queiroz, pertencente à prosa. O próximo autor regionalista é José Lins do Rego, né? O paraibano José Lins do Rego, 1901-1957, foi eleito para a Academia Paraibana de Letras e para as Academias Brasileiras de Letras, em 1955. Nessa fase, seus romances regionalistas foram essenciais para consolidar o chamado romance de 30, que é o chamado romance regionalista, né? Então, dando continuidade aos autores regionalistas, nós temos o baiano Jorge Amado. O baiano Jorge Amado, em 1912-2001, é um dos escritores mais populares do Brasil. Ficou conhecido a partir de 1931 com seu romance O País do Carnaval e seu Cacau e Suor. São as principais obras, não é, de Jorge Amado. E dando continuidade, né, dos autores regionalistas, nós temos o gaúcho Érico Veríssimo. 1905-1975, começou a trabalhar na Revista do Globo como secretário a partir de 1930. Entrou no jornalismo literário sob a influência de Augusto Meyer. Entre suas obras de destaque estão Fantoches e Clarice. Sua obra-prima é a trilogia O Tempo e o Vento, onde narra a formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul. Destaca, né, os pampas gaúchos, nosso querido Érico Veríssimo. Da origem no século XVIII até 1946. Então, turma, esses são os principais escritores regionalistas, que têm como temática principal a temática da seca do Nordeste. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, todos esses que eu citei para vocês, tem como temática principal o romance regionalista de 30, o regionalismo, com o surgimento dos romances regionalistas com predominância dos temas sociais e políticos. Então a temática aqui é social. A temática, resumidamente, aqui é chamada Seca do Nordeste. Tá certo, pessoal? Então essa é a nossa videoaula de hoje. Até um próximo momento, se Deus quiser.